Se você gosta desse tipo de conteúdo, além de me seguir aqui no YouTube, tá aí as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e meu site para você acompanhar. Mas vamos direto para o assunto, que é essa pergunta do vídeo que a gente vai responder, né, Rangel? Afinal de contas, qual que é o correto? Aplicar a argamassa na alvenaria só nesses cordões laterais aqui, tô falando de alvenaria estrutural especificamente, né? Ou eu preciso realmente aplicar a argamassa em todas as faces do meu bloco? Né? A gente sabe que, lógico, dessa forma aqui, normalmente é mais prático para a obra, né? A obra vai aplicar a argamassa dessa maneira aqui, ó. Vamos ver até um vídeo aplicando. Do ponto de vista de praticidade, né? Nós temos aqui um vídeo da Casa Cerâmica, por exemplo, um projeto da Feicom, pela Anicer, aplicando aqui com a bisnaga, só nas faces laterais, parece confeiteiro mesmo, né? Bastante prática, uma das formas. O pessoal aplicando aí nesse vídeo só nos cordões laterais. Temos um outro vídeo aqui com outra ferramenta que também é bastante prática, ó. Tá vendo? E aplicado aí só nos cordões laterais também. Olha a facilidade e a praticidade. Portanto, esse sem dúvida é uma das maneiras mais comuns, né, que a gente vê por aí de aplicação da argamassa. Mas isso é certo? Está correto? Faz diferença, Rangel? De novo, também esse sistema vale a pena ressaltar que eu consumo um pouco menos de argamassa aqui nessa nossa alvenaria e é mais rápido. Mas é de graça isso? Faz diferença? Vamos lá responder as perguntas, né? Só para entender qual que é e por que a dúvida, por que se utiliza bastante em obra só isso, mas a gente vê bastante aplicação e a recomendação em todas as faces. Primeiro vamos à nossa norma, a recente norma NBR 16868, publicada aqui em agosto de 2020, e ela tem a recomendação seguinte: se as juntas horizontais forem assentadas com argamassa parcial, vou até colocar aqui para a gente anotar aqui, né? Uma argamassa parcial, ou seja, argamassa disposta apenas sobre as paredes longitudinais do bloco, e se a resistência for determinada com base em ensaio de prisma ou pequena parede moldada com argamassa aplicada em toda a área líquida do bloco, quer dizer, o ensaio é feito independente da forma que eu considerei aqui, sempre aplicando em todas as faces. Vou falar disso daqui a pouquinho. A resistência característica com pressão simples da alvenaria deve ser corrigida pelo fator de 0,8. Então é isso que a norma está dizendo. Primeiro que tem um se, ou seja, se já indica que é uma possibilidade. Não é que tem que ser feito assim, mas caso você queira aplicar a argamassa apenas parcial, você corrige a alvenaria por um fator de 0,8. O que significa isso? Na prática, se eu aplicar a argamassa só nesses cordões laterais, eu tenho uma resistência 20% menor. Tem uma série de trabalhos feitos, destaco aqui do professor Rodrigo Ramalho, um mestrado dele desenvolvido, e lá ele indica, né, a partir desses ensaios, depois vários outros desenvolvidos nesse período, que quando se aplica a argamassa só na face lateral, e por um motivo até simples de entender, né? Se eu apliquei só nessas faces, a transferência de carregamento e alvenaria, lembrando que é sempre esse conceito de alvenaria, alvenaria é somatória de bloco e argamassa, alvenaria não é só o bloco. Então, como que eu estou transferindo os carregamentos, a compressão de uma fiada para outra? Se eu estou aplicando a argamassa só nas faces laterais, essa região aqui não está transferindo o carregamento. E aí, a partir de ensaios numéricos e experimentais, definiu esse pênalti, digamos assim, um pedágio. Se você quiser aplicar só nessas faces, você tem o ganho de praticidade, geralmente na obra, de velocidade, mas é um pedágio a se pagar. Você perde 20% da resistência da sua alvenaria. Na prática, indica que você tem que aumentar a resistência dos seus materiais em 25%. Então, por exemplo, se você estava utilizando aí
ou seja, multiplicar em 1,25 vezes, né? Se você estava utilizando um bloco de 4 MPa com argamassa de 4, você tem que dividir por 0,8 ou multiplicar por 1,25. Simplificando, se você optar por aplicar argamassa só nos cordões laterais, você precisa utilizar materiais mais resistentes. E isso tem que ficar claro no projeto, né, no projeto estrutural do edifício e para a obra. Um dos erros que eu vejo é, primeiro respondendo de forma mais clara, a resposta do vídeo, tanto faz, não tem certo ou errado. O que não pode é calcular, dimensionar a sua alvenaria considerando assim, né, e executar dessa forma. Porque aí você está perdendo 20% de eficiência e você pode ter problema de manifestação patológica, porque você está utilizando um material 20% menos resistente do que deveria, né? Então, o que tanto faz, porém, tem que se pensar nessa solução. E que o projeto estrutural tem que deixar claro essa informação. Tem que fazer conta, né? O que você vai ganhar de velocidade, o que você vai economizar em um pouquinho de argamassa aqui, compensa a resistência do bloco, da argamassa, ou do conjunto anda, né? Quando você precisa aumentar a resistência. A resistência de bloco, de argamassa e grout estão sempre entrelaçados. Compensa esse aumento de custo, né? Às vezes, em obra de pequeno porte, isso pode ser importante, isso pode compensar. Em obras de maior porte, normalmente não. Mas só para entender aí que você está sendo penalizado. Aproveitando o vídeo, isso veio, né, sempre de vários ensaios mostrando essa ineficiência, essa menor eficiência quando se aplica a argamassa só nos cordões laterais. Tá? Eu, aproveitando o vídeo, uma pergunta que sempre fazem também, Rangel, mas e essa, eu falei dessa aqui, ó, na face superior dos blocos de alvenaria estrutural, né, que são blocos com furos verticais, mas e aqui, esse encabeçamento do bloco? Eu preciso mesmo colocar? Faz diferença? Vamos lá, o que é a NBR 16868, parte 2, a gente viu a parte 1, que é a parte de projeto, essa parte 2, que é a parte de execução. O que ela fala sobre isso, né? Então, nesse item 9.3.3, a junta vertical deve sempre ser preenchida. Quer dizer, é obrigatório. A norma de alvenaria estrutural está pedindo que seja feito. Para edifícios de até 5 pavimentos, o preenchimento da junta pode ser posterior à elevação total da parede. Quer dizer, em edificações de menor porte, eu posso assentar primeiro 100 e depois vir com a bisnaga e preencher essa junta, mas não pode ficar 100. Tá? Eu acho um procedimento, eu acho mais prático fazer tudo junto, mas isso vai junto com a sua mão de obra, né? Esse deve ser feito com argamassa não retrátil após a construção da parede, utilizando a bisnaga aplicada com compressão suficiente para segurar a largura mínima do filete de argamassa vertical. Nesse caso, deve-se reduzir a resistência ao cisalhamento da parede, então tem uma penalização também aí no cálculo. Nos demais casos, o preenchimento da junta deve ser feito durante a elevação da parede, quer dizer, junto com a elevação, que eu acho mais prático, faz mais sentido. A menos que especificado no projeto de produção da alvenaria, ou seja, no projeto estrutural, tem essas duas considerações. As juntas horizontais devem ser feitas com colocação da argamassa sobre parede longitudinal e transversal do bloco, quer dizer, se o projeto estrutural, essa é a parte da norma para a execução. Se o projeto estrutural não tiver deixado claro, aplica em todas as faces. Ou entre em contato com o projetista de estrutura e peça para que ele deixe isso bem especificado. Se você é um projetista de estrutura, não se esqueça de especificar isso no seu projeto. E B, as juntas devem ser preenchidas mediante a aplicação de 2 filetes de argamassa na parede lateral dos blocos ou tijolos, tijolo maciço nesse caso, assegurando que cada filete tenha a largura de no mínimo 30 milímetros, tá? Então está especificado aí. E um detalhe para a gente não esquecer, na parte 3 da norma de alvenaria, que é a parte de ensaio, diz o seguinte, né?
Em seguida, aqui está falando de como tem que ser preparado os prismas. Os prismas a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, mas é o corpo de prova da alvenaria. Está falando aqui, ó, no ensaio de prisma, a argamassa tem que ser sobre toda a face do bloco, né? Então, no projeto a gente indica o prisma que vai para ensaio, que é o prisma sem a perda da resistência, que é o prisma com aplicação da argamassa em todas as faces. E no dimensionamento eu considero essa perda da resistência por aplicar a argamassa só nas faces laterais, tá? Então quer dizer, a consideração de resistências indicada no projeto tem que levar em consideração que o prisma vai ser executado com todas as faces, tá? Então há essa diferença, tá bom? Então, resumindo, Rangel, a diferença, qual que é o certo, qual que é o errado? O melhor, o mais eficiente é que você aplique a argamassa em todas as faces, como está vendo aqui nessa condição. Isso é o mais eficiente. Mas está errado fazer assim? Não está errado. O que está errado é projetar de uma forma e executar de outra. Isso não pode. E você tem que estar ciente que usando essa condição, você é penalizado nas suas resistências, portanto tem que utilizar materiais mais resistentes. Fica a seu critério estudar junto com a sua equipe o que compensa para você. Vou utilizar resistências maiores, vou ganhar mais velocidade e praticidade na minha obra aqui, isso a minha equipe acha mais prático, ou não, eu prefiro utilizar materiais um pouco menos resistentes, aplicar a argamassa em todas as faces e assim a sua alvenaria fica ainda mais eficiente, tá bom? E aí, lá na sua obra, como que você normalmente faz? Conta para mim aqui nos comentários como você tem visto, qual considerações você adicionaria ao que a gente falou aqui. E não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para mais dicas sobre alvenaria estrutural e sobre estruturas de maneira geral. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.